Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Qual é o capítulo mais importante de Apocalipse? Qual capítulo que você acha? Pensa aí um. Talvez você pense aí no capítulo 1, talvez você pode ter pensado no capítulo 7, ou no capítulo 11, onde vai aparecer as duas testemunhas, vai ter a besta que se levanta do abismo ali a primeira vez. Não vai ter os detalhes dela, mas vai ter ali a primeira vez. Vai ter o toque da última trombeta, talvez você pensou Apocalipse 12, porque tem a mulher vestida do sol, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés, aí vai ter o dragão. Talvez você pensou em Apocalipse 13, porque vai ter a marca da besta, ou em Apocalipse 17, ou 14, que vai ter os 144 mil, ou Apocalipse 17, que vai ter a explicação final da besta, com a grande meretriz, o mistério, ou 19, ou 20. Mas existe um capítulo que é o capítulo que eu considero mais importante. É o capítulo 10. Eu vou mostrar para vocês por que é o capítulo mais importante. Tem alguns pontos importantíssimos no Apocalipse 10. Como eu falei num vídeo passado, e o link vai estar na descrição, ou vai aparecer no final do vídeo, se eu conseguir colocar pelo celular, você deve assistir. Eu falei sobre Apocalipse 1, e destaquei 3 pontos importantíssimos. Assista também esse vídeo depois desse daqui que você está assistindo. No capítulo 10, vai ter praticamente as mesmas coisas que acontecem no capítulo 1. Só que vai ter muito mais revelação no 10. E no vídeo anterior, eu falei que o Apocalipse veio para revelar em 4 pontos. Pode ter mais, mas esses 4 pontos que eu arrumei para explicar. Ele veio para revelar, em primeiro lugar, não necessariamente quer dizer que esse é o primeiro, mas eu estou colocando em primeiro. Em primeiro lugar, confirmando a interpretação dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Os apóstolos não tiveram acesso ao Apocalipse, mas eles falaram coisas semelhantes ao Apocalipse. Aí vale um vídeo, né? Aqui. Ponto 2. Veio para trazer a conexão de textos aparentemente não relacionados. Você vai ver que em Apocalipse, Deus pega as visões de Daniel, mistura com as visões de Zacarias, falando como se fosse a mesma coisa, mas já estava assim nos profetas, a gente que demorava para enxergar. Aí Deus cria uma imagem e através dessa imagem ele pega um monte de textos dos profetas. E assim ele monta um capítulo de revelação. Então, conecta textos que tem tudo a ver um com o outro. Fazendo isso, gera o ponto 3. Tem uma amplificação ou uma ampliação, depende de como você quer olhar, da palavra de Deus, da revelação. Vai ter peças, figuras em Apocalipse que são inéditas em Apocalipse. Só que fragmentos dela, peças dela, já vão estar nos profetas. Então por isso o Apocalipse traz a revelação, mas trazendo uma amplificação. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres não tem em Daniel. Mas essas peças, 7 cabeças, tem em Daniel. 10 chifres tem em Daniel. Mas um animal só, semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, não tem essa configuração de um dragão em Daniel. Mas essas peças usadas têm, até as 7 cabeças tem. Você pega a cabeça do leão, do urso, já dá 2. As 4 cabeças do leopardo, dá 6. Mais uma do quarto animal, 7. E ali, os 10 chifres. Entende? Então, o ponto 3, expliquei, aí vem o ponto 4. O ponto 4, o Apocalipse vem para revelar, explicando o mistério de Deus. Porque todas essas coisas são peças de quebra-cabeças que vão montando uns nos outros para trazer a explicação do mistério de Deus. Esse é o Apocalipse. Mas no capítulo 10 vai estar acontecendo algo interessantíssimo. Vai ser uma vez muito significativa que Deus vai estar trazendo um flashback na história. Ele vai trazer uma compilação de vários textos das Escrituras. Em Apocalipse 10 não é a primeira vez que Deus vai fazer isso e também não é a última, porque Deus vai fazer isso mais uma vez em Apocalipse 12, mais uma vez em Apocalipse 17, mais uma vez em Apocalipse 18. Só que em Apocalipse 10 tem um diferencial. Quando você chega no Apocalipse 10, Deus já deixou ali uma espécie de despertador, querendo dizer, opa, para agora, respira fundo, olha o que eu estou falando aqui.
entendendo isso, talvez você não pegasse isso na primeira, na segunda ou na terceira leitura de Apocalipse, mas entendendo isso, você vai entender com mais precisão os 9 capítulos anteriores e os outros capítulos posteriores de Apocalipse. Então o Apocalipse, se fosse colocar num quadro, num mapa mental, que você pode fazer em casa, na sua casa, eu vou fazer um na minha e vou mostrar para vocês, ele pode ser visualizado através de 2 grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 10, obrigatoriamente tem que fechar um bloco. Aí depois, do capítulo 11 até o capítulo 22, tem que ser outro bloco. É a maneira mais fácil de visualizar o Apocalipse. Necessariamente é preciso visualizar através de 2 grandes blocos. Só que dentro de cada um desses blocos tem que ter blocos menores. Tem profetas que, por mais grandes que sejam, não dá para fazer isso. Pelo menos eu não consegui ver dessa maneira ainda. É mais fácil dividir por blocos, colocar uma timeline. Então, o próprio Apocalipse vai ter uma linha do tempo. Do capítulo 1 ao 22 forma uma linha do tempo. Só que aí vai ter 2 grandes blocos que você consegue visualizar muito bem o Apocalipse. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos isso. Agora, os blocos menores, que vai estar dentro do capítulo 1 ao 10, e depois o outro bloco, com blocos menores, que vai estar dentro do capítulo 11 ao 22, isso tem que ser em um outro estudo, para explicar o porquê que seria melhor a gente visualizar assim, dessa maneira, e não somente por capítulos. Então, vamos ler Apocalipse 10. Eu vou mostrar para vocês por que esse capítulo é o capítulo mais importante. Primeiro eu vou fazer a leitura sequencial. Depois eu vou tentar explicar de uma maneira resumida. Vai ser 2 vídeos de 15 minutos para ficar resumido. Para ficar resumido. Não tem como resumir mais que isso, eu não consigo. Tem, mas não fica legal. Apocalipse 10. Vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo, ou em mistério, as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, esse foi o juramento, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. A voz que ouvi, ainda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a respeito de povos, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O texto mais importante aqui é o último verso, se somar com os eventos acima. Mas o mais importante é o último verso. Em algumas traduções vai estar assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que ainda profetizes, dá a entender que João estava profetizando e não vai acabar o livro aqui, vai continuar profetizando. Não é isso que a revelação está dando. A palavra ainda, aqui na verdade no grego, a palavra significa outra vez, novamente. Aí começa a dar mais luz ao texto. Porque ainda, para outra vez, pode mudar o significado, não é verdade? Então, quando diz profetiza outra vez, aí João vai ter que retomar profecias passadas para profetizar outra vez. E por que tem que profetizar outra vez? O que tem que profetizar outra vez? Quem profetiza outra vez?
Tudo isso tem aqui no contexto todo. E por causa desse verso e do que vai vir a seguir, o capítulo 10 se torna o capítulo mais importante, porque aí você vai compreender o porquê que vem o capítulo 11 com tais figuras. Entendeu, irmãos? Então, o que Deus está fazendo aqui no capítulo 10? Uma compilação das Escrituras. Não é a primeira vez e não é a última, mas é a vez mais importante. Olha só, no verso 1 diz assim: vinha um anjo forte descendo do céu, envolto de uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o seu rosto era como o sol, as suas pernas como colunas de fogo. Aqui, Deus já tocou em tais pontos. Ele tocou um anjo forte descendo do céu, envolto de uma nuvem, já faz lembrar a volta de Cristo. Com o arco-íris por cima da sua cabeça, o arco-íris faz lembrar o tempo de Noé. Com certeza, a aliança que Deus fez com todos os homens. Não é a mesma aliança que Deus fez com Abraão. Por isso que é importante ver os tempos, como eu falei naquele vídeo anterior que eu indiquei o link. Tempo de Noé, tempo de Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão não pega todos os homens, pega somente os da fé. Aqueles que tiverem fé ao ouvir a palavra. A aliança que Deus fez com Noé já pega todos, tanto os que tiverem fé como os que não tiverem. A aliança de Noé é para todos. A aliança que Deus fez com Abraão pega os filhos de Noé, mas não pega todos. Os pés como coluna de fogo, aqui já nos lembra quando Deus protege o seu povo da saída da terra do Egito. Ele era coluna de fogo. Ele se colocava assim no alto para iluminar o seu povo, se colocou como coluna de fogo para proteger, separar os egípcios dos filhos de Israel. E de fato, a história do Egito ela vai ser revivida em Apocalipse 12. Deus vai retomar a história, amplificando a revelação. Por isso que tem esses eventos aqui. Verso 2. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Os pés como coluna de fogo, ele colocou sobre o mar e sobre a terra. E após ter colocado os pés como coluna de fogo no mar e outro na terra, aí ele bradou com grande voz como ruge-leão, não foi ao contrário. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Essa parte dos trovões, talvez vocês possam pensar que, como João não escreveu, foi uma revelação que Deus deu para João levar para a tumba e mostrar para a igreja que Deus revela só para ele e a gente fica com curiosidade. Mas o próprio contexto mostra que essa revelação está na palavra, assim como as vozes das trombetas. Só que as vozes das trombetas, Deus falou, João revela. As vozes dos trovões, Deus falou, não revela. Isso daí vai ser compreendido numa compreensão mais aprofundada das Escrituras. Eu estou trabalhando nisso. Não está escrito. Fala, mas Luiz, não está escrito. Não adianta você trabalhar, você pode trabalhar o tanto você quiser, porque não está escrito. Sim, não está escrito. Mas os 7 trovões só bradaram, só dispararam do céu quando o leão rugiu. A prova de que você não entende o que significa o rugido do leão, talvez seja o pensamento que talvez você tenha tido. Que não adianta ficar mexendo em lugar nenhum da Escritura, porque não vai encontrar nada das vozes dos 7 trovões. E tem na palavra de Deus. O que traz uma amplificação para esse contexto aqui. Porque aqui o povo de Deus vai estar no intervalo da 6ª trombeta para a 7ª. Muito importante isso também.